Oi pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Purple Talks, um espaço de conversas profundas sobre fé, vida e propósito. No episódio passado, nós conversamos sobre como descobrir o seu propósito, o meu, o nosso propósito em Deus, mas hoje nós iremos nos aprofundar ainda mais e falar de um assunto que também é super importante. Porque antes de Deus revelar o que Ele quer fazer através das nossas vidas, qual é o nosso propósito, nós devemos nos perguntar algo ainda mais profundo. Quem nós somos quando ninguém está nos vendo? Nós vivemos uma geração que a gente sente praticamente uma obrigação de mostrar tudo o que está acontecendo na nossa vida. Então, tudo tem que ser compartilhado. É aquele negócio de que se você foi pra academia e não postou, meio que não valeu o treino. E tudo a gente sente meio que uma pressão para ser mostrado para as pessoas. A gente quer que as pessoas vejam as nossas vidas. Nós queremos ser vistos, nós como humanos temos uma necessidade muito grande de nos sentirmos vistos por outras pessoas, mas a questão é, existe um momento, um lugar que ninguém consegue ver, que ninguém consegue realmente saber, que nenhuma câmera consegue mostrar, e é o nosso secreto. Sabe, o que mais me impressiona de tudo isso é que Deus sempre se importou muito mais com o que está no secreto do que está no palco para todas as pessoas verem. Então, no episódio de hoje eu quero separar em alguns pontos importantes. Então já pega aí sua água, seu café, seu chá, porque nós vamos conversar, mas além de tudo, pega a sua Bíblia, porque a minha tá aqui do meu lado e a gente vai ler um versículo agora mesmo. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, vai dizer bem assim pra gente. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Essa história aqui é uma história bem clássica da Bíblia, que provavelmente você conhece. Se você não conhece, eu te aconselho a conhecer essa história de Davi, que é uma história, assim, incrível. E eu tenho certeza que você vai ser muito tocado por essa história. Mas a questão é que nessa história, o profeta Samuel, ele vai na casa de Jessé, pai de Davi, enfim, Jessé, o pai de Davi, procurar ungir o rei, que Deus falou que ali estaria o rei. Samuel olha para um dos filhos de Jessé, que é grande, forte, tem aparência de rei, e fala, provavelmente deve ser esse. Só que Deus vira para Samuel e fala assim, não, porque você está vendo pela aparência, e eu não vejo pela aparência. Você está vendo que está exposto num palco para todas as pessoas verem, mas eu vejo o que está por dentro. Eu vejo como essa pessoa é quando ninguém está vendo. Gente, eu tô parafraseando aqui, tá bom? Mas enfim, quando Samuel foi ungir o rei, todos olharam para a aparência, inclusive Samuel, mas Deus não. Enquanto as pessoas analisavam a força, a beleza, a altura, Deus via algo muito maior e algo muito mais importante, o coração. Deus estava olhando para algo que estava invisível aos olhos de todas as pessoas ali. Isso me faz pensar numa coisa. Quantas vezes nós gastamos mais tempo cuidando daquilo que as pessoas veem do que com aquilo que apenas Deus se importa, com aquilo que apenas Deus vê? Peraí, já eu não tô entendendo. Então vamos lá que eu vou te explicar de uma maneira mais fácil. Quantas vezes você se importa muito mais com o que as pessoas estão vendo em você, com o que você está fazendo, como que você está vivendo, você posta, com o que você performa, sabe esse negócio de performático? A gente vê muito isso, a gente quer performar muito, e gasta muito mais tempo com isso do que muitas vezes a gente ali no secreto. Muitas vezes a gente gasta muito mais tempo com aquilo que as pessoas veem do que no nosso quarto com oração. Muitas vezes a gente gasta muito mais tempo com aquilo que as pessoas querem ver de nós do que com aquilo que o Senhor deseja ver em nós. É um coração puro, um coração grato, um filho, uma filha feliz no Senhor. E isso nos leva para o segundo ponto. O secreto revela quem nós somos. Existe uma frase que diz, caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Sabe, aquelas situações de que ninguém tá te olhando, você até poderia fazer errado, você até poderia ser desonesto, você até poderia ser uma pessoa diferente, mas você não vai agir daquela maneira porque você tem caráter.
E eu acredito muito nessa frase. Eu acredito muito nisso. Porque quando ninguém está vendo, você não tem uma necessidade de impressionar, você não tem uma necessidade de agradar ninguém. Só que a questão é, Deus está nos vendo sempre. Ele nos vê 24 horas por dia. Ele nos conhece lá no mais íntimo. Quando a gente vai fazer uma coisa, ele já sabia que a gente ia fazer aquilo. São nesses momentos, nós e Deus, que realmente aparece quem nós somos. Que realmente aparecem os nossos pensamentos, nossas motivações, as nossas intenções. E aqui eu quero te fazer algumas perguntas para que você reflita. Quem você é quando ninguém está vendo? Como você trata as pessoas quando ninguém vai te elogiar? Como você age quando você sabe que ninguém vai te ver fazendo aquilo? Você continua buscando a Deus mesmo sem ter a necessidade de provar para alguém que você está buscando a Deus? Você continua buscando a Deus quando ninguém sabe? Você continua orando sem precisar dizer para os outros que você está sempre orando, sempre jejuando? Você continua sendo íntegro, íntegra, tendo caráter, mesmo quando seria mais fácil não ter? Porque aqui vai o terceiro ponto. Deus trabalha primeiramente no secreto. Lá em Mateus 6,6, vai dizer algo muito importante pra gente. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai em segredo. Então seu pai, que te observa em segredo, o recompensará. Jesus poderia ter ensinado muitas outras coisas sobre oração, mas ele fez questão de falar sobre o quarto. E o quarto aqui não é algo, por exemplo, que você não pode orar em grupo, que você não pode orar na igreja, é claro, mas é que ele está tentando te dizer, ele está enfatizando a importância do secreto, a importância de um momento seu, a importância de quem você é quando ninguém está te vendo. Ele faz questão de falar do lugar onde só está você e Deus. A intimidade com Deus nunca começa num palco. Nunca começa num lugar que você vai estar exposto, nunca começa num lugar onde você já vai estar no auge. A intimidade com Deus não começa ali. Ela começa no quarto. Antes, muito antes de uma plataforma, muito antes das pessoas verem você chegando lá no seu sucesso. Mas começa muito antes mesmo. Então, antes da plataforma, antes do palco, existe um secreto. Antes do reconhecimento, existe a obediência. Ai, Gi, tocou num ponto, não estou sendo obediente. Gente, a carne pecaminosa, ela é muito voltada para a desobediência. Mas, quando nós obedecemos, e nós decidimos obedecer, porque a obediência é uma decisão, tudo muda. E aqui, isso nem estava preparado para o vídeo. Eu quero dizer aqui a importância de nós obedecermos a Deus. Vocês lembram do primeiro episódio, quando a gente falava de confiar no Senhor? Que Ele iria direcionar os nossos caminhos? Ele direciona os nossos caminhos, mas nós temos a escolha de escolher escutar a voz dEle e seguir o que Ele está mandando, escutar a voz dEle, seguir os caminhos que Ele está nos pedindo, ou nós temos a escolha de falar, não, Jesus, eu não quero seguir o seu caminho, eu quero seguir o meu. Só que vocês lembram do que eu também falei pra vocês? Que quando nós seguimos os nossos caminhos, o resultado no final não é bom, não. Sabe por quê? Porque Deus sabe o melhor pra gente. Muitas vezes a gente passa a vida inteira ansiando uma coisa, um sonho. E muitas vezes a gente olha lá na frente, muitos anos depois. Aquilo lá não aconteceu. A gente olha pra trás e a gente fala, meu Deus, ainda bem que aquilo lá não aconteceu. Porque se aquilo lá que eu queria tivesse acontecido, ia dar muito errado, ia dar muito ruim. Então, assim, dica de amiga e dica do próprio Jesus. Obedeça. Obedeça a palavra dele, obedeça a voz dele. Se o Senhor está falando assim, filha, filho, sai disso, porque isso daí vai te levar para um caminho ruim, escuta ele. Se Deus estiver te falando, olha, pode ir porque eu tô com você, vai dar tudo certo. Vão ter momentos difíceis? Vão ter momentos difíceis. Porque você está no mundo. Na Bíblia, é Jesus falando aqui, tá, gente? Eu te falei que aí teriam muitas aflições, mas eu já venci. Eu tô com você, você é mais que vencedora, é mais que vencedora. Pode ir por esse caminho, porque esse caminho aqui, ó, é tudo que eu tenho preparado pra você. Esse caminho aí que você tá pensando, não. Olha, filho, filha, melhor você tomar cuidado aí com isso aí que você tá pensando. Melhor tomar cuidado com aquilo que tá saindo da sua boca. Então, minha amiga, meu amigo,
minha irmã, meu irmão, escute a voz de Deus e obedeça, tá bom? E caminhando pro final, o quarto ponto é que Deus deseja a verdade. Lá em Salmo 51:6 vai dizer bem assim pra gente, ó. Vou abrir aqui junto com vocês, né? Porque eu perdi aqui a folha, gente. Vocês acreditam que eu perdi a folha? Abriu aí? Deu tempo de abrir aí, né, gente? Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Pessoal, aqui eu vou entrar em um ponto que muitas vezes a gente não fala. A gente já falou quem você é no secreto, mas eu não cheguei a enfatizar tanto sobre a questão de você ser uma pessoa com as outras pessoas e quando não tem ninguém, você ser uma pessoa totalmente diferente. Quando às vezes você coloca uma máscara pra parecer quem você não é na frente das pessoas. Você coloca uma máscara pra esconder a sua real identidade, a sua verdadeira face na frente das pessoas. Nossa, Sergi, você tá me expondo. Não. A questão é que a gente age muitas vezes na frente das pessoas pra agradar as pessoas, pra gente parecer perfeito, pra gente parecer perfeita, mas da maneira que a gente tá agindo na frente das pessoas é realmente a maneira que a gente é por trás? Porque quando nós estamos falando de verdade, nós também estamos falando de você ser a mesma pessoa em todos os ambientes que você está. E eu tô entendendo, mas explica mais. Vamos lá, eu vou te explicar ainda mais fundo. Não adianta você se dizer cristão, você se dizer cristã, você querer mais do Senhor e você entrar na igreja e agir de uma forma e fora dela agir de outra. É um exemplo bem simples, gente, bem básico assim, sabe? Tipo assim, a pessoa dentro da igreja é uma pessoa, glória a Deus, estou aqui, fora da igreja xinga todo mundo, se estressa com todo mundo, explode, não tem domínio próprio, não tem nenhuma mansidão, briga com todo mundo, é uma pessoa barraqueira. Não mexe com ela porque ela não leva desaforo pra casa. Eu não estou falando aqui pra você ser uma boba, um bobo. Eu não tô falando isso. O que eu tô querendo dizer é a diferença. Você tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares. Seja na sua casa, com a sua família, você tem que ser uma pessoa que tem todos os frutos do Espírito Santo. Seja na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na igreja. Não importa. Na academia. Enfim, o lugar onde você estiver tem que comunicar quem é Jesus na sua vida. Em qualquer lugar que você estiver, você tem que ter a essência do Espírito Santo. Meu Deus, a essência do Espírito Santo. A essência do Espírito Santo, isso mesmo. Então, se você tem um grupo de amigos lá na sua faculdade que vai fazer coisa errada, você vai junto com eles. Você vai fazer as coisas erradas junto com eles, você não vai fazer as coisas erradas junto com eles. Ah, mas os meus amigos falam palavrão. Deixa eles falarem palavrão, gente. Você não precisa falar pra você se tornar mais descolado, mais legal, mais... Então, vamos primeiro firmar a nossa identidade e entender que nós precisamos ser a mesma pessoa em todos os ambientes? Vamos? E aí, quando a gente entende quem nós realmente somos, nós começamos a perceber que nós temos o quê? Defeitos. E aí, aos poucos, a gente vai lapidando esses defeitos com oração, com jejum, falando, Jesus, me ajuda a melhorar esse ponto, Senhor. Eu tô precisando de mais paciência. E aí o Senhor vai te dar situações para você ser paciente. O Senhor, ele vai te moldando. Ele vai te, assim, vai te transformando. Hoje eu olho para trás e eu falo, Senhor, como eu tô mudada. Nessa situação, uns anos atrás, eu ia fazer totalmente diferente. Obrigada pela transformação diária que o Senhor faz no meu coração, pela transformação diária que o Senhor faz no meu ser, porque eu preciso. Porque assim, gente, sabe qual é a questão? Hoje, muita gente fala, venha pra Jesus da maneira que você está. E, gente, tá aí, ok, venha pra Jesus da maneira que você está. Mas não continue da maneira que você está enquanto você está com Jesus. Porque enquanto você está com Jesus, é um dever seu querer transformação diária. Ai, Gi, mas eu já oro, eu já jejuo, eu sou uma pessoa que não minto, tá, cumprindo a palavra de Deus, eu sou uma pessoa que faz tudo certo. Não, você não é perfeito, não. Tem muitos pontos aí que tem como melhorar. Tem muitos pontos em mim que tem como melhorar, gente. É a vida, nós somos humanos e nós sempre temos que estar em o quê? Em transformação. Então, não vai chegar um dia na nossa vida, mesmo com 80, 90 anos, que vamos chegar a falar, Jesus, agora estou perfeita, estou perfeita, estou ok. Não tem esse dia, gente, não tem.
Nós sempre temos que estar o que? Em transformação. Então venha para Jesus do jeito que você está, mas tenha o desejo de ser transformado. Deixe Jesus transformar o seu coração. Deixe Jesus transformar a sua vida. Não adianta você querer ir para Jesus e não ser transformado, e não ser moldado, e não ser moldada, porque nós precisamos disso. Nós só temos vida e só somos pessoas boas porque somos moldados e transformados diariamente pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso que às vezes você vê aquela pessoa lá, que você fala, Jesus amado, tá faltando o quê? Espírito Santo, transformação. Então, seja a mesma pessoa em todos os ambientes que você estiver. Seja um filho, uma filha de Deus, um exemplo em todos os lugares que você estiver. Vão ter momentos que a gente vai se estressar, vão ter momentos que a gente vai falar de Espírito Santo, age em mim, porque eu preciso de ti. Que a gente vai querer chorar, explodir, ou enfim. Gente, nós somos humanos, sim, mas tudo isso é muito diferente da gente colocar uma máscara de que a gente não é. Vocês terem noção, eu já escutei gente falando, nossa, dentro da igreja é uma coisa, na faculdade é outra coisa. Nossa, dentro da igreja é uma coisa, na academia é outra coisa, totalmente diferente. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. A gente tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares. Porque Deus, ele deseja a verdade da gente. Ele deseja a realidade. O Senhor é um Deus de verdade. Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Verdade. Então, sejam verdadeiros com vocês mesmos e com as outras pessoas. Deus, ele não procura um ser perfeito, ele não procura uma imagem perfeita, uma performance perfeita. Não, gente. Deus não procura nada disso. Ele procura verdade, honestidade, sinceridade no seu coração, na sua alma, em você. Um coração disposto a ser transformado. Talvez hoje você esteja ouvindo esse episódio e pensando assim, Gi, eu realmente não sou a mesma pessoa quando ninguém está vendo. E eu quero te dizer que Deus sabe disso. Ele conhece as suas lutas, ele conhece os seus pensamentos, ele sabe de tudo sobre você. Sabe seus medos, seus anseios, seus sonhos, mas mesmo assim, ele continua te chamando para perto. O evangelho, as pessoas que estão aqui, os caras que fizeram, assim, coisas extraordinárias, que Deus usou, assim, de maneira incrível na Bíblia, nenhum deles eram perfeitos. Davi mesmo, que foi ungido rei, ele errou muitas vezes. E mesmo assim, ele foi chamado de um homem, segundo o coração de Deus. Mas o evangelho não são sobre pessoas perfeitas, mas sim sobre pessoas que tiveram um coração rendido, dispostos a serem mudados e transformados diariamente. Hoje, Deus não está te perguntando o que você faz, quantas pessoas te seguem no Instagram, quantos ministérios você participa na igreja, ou o tanto de coisa que você faz para que você se sinta visto e pertencente com as outras pessoas. Hoje, Ele só está te perguntando como está o seu coração. Como que você realmente está. E eu quero te deixar um desafio aqui essa semana, até o próximo episódio. Na verdade, prolongue isso na sua vida. Todos os dias dessa semana, tire 10 minutos. Sem celular, sem distrações. Feche a porta aí no lugar onde você estiver e abra sua Bíblia. Ore, leia. São apenas 10 minutos. 10 minutos é menos de 1% do seu dia. Então, simplesmente separe esses 10 minutos para Deus e veja o que Ele tem para falar no seu coração. O nosso episódio termina por aqui. Esse foi um episódio que eu amei fazer, porque é um assunto que muitas vezes a gente não fala, né? Quem nós somos quando ninguém está nos vendo. E a boa notícia de tudo isso é que Deus continua sempre estando por perto, sempre nos chamando para perto e nos ajudando a termos um coração transformado diariamente, né? Então, que você possa se aprofundar mais em Deus e também já curte esse podcast, esse episódio, já se inscreva no canal para não perder nenhum episódio. Toda semana nós estamos aqui na quinta-feira. Isso, quinta-feira, toda semana nós estamos aqui com o nosso episódio do Purple Talks. E eu espero que essa conversa de hoje tenha falado ao seu coração. Então já deixa seu comentário, já curta e já compartilha com um amigo e com uma amiga, porque eu tenho certeza que Deus também vai tocar no coração dele ou dela. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, não se esqueça de ir lá na nossa newsletter. Vou deixar o link aqui embaixo, porque eu já lancei lá no Substack
a newsletter de hoje, desse episódio maravilhoso. Que algumas conversas começam aqui, mas continuam dentro de você. Deus abençoe e até o próximo episódio.